Poxa vida. O desafio era vocês passarem por 10 distritos? Quando eu vi que o negócio era sério, eu falei assim, nossa, deixa eu parar no terceiro. Parabéns, Muito parabéns. bom. Tá joia. Boa noite, queridos. É bom estar com vocês aqui essa noite. Estaremos juntos hoje, amanhã e no sábado pela manhã também, reservando esse tempo aqui para falar desse tema tão apaixonante, né? Tão desafiador na época da pandemia, que é o tema da família. O inimigo, ele pelo menos ataca 3 áreas nossas, né? Nós sabemos bem isso, né? A área da saúde, nós acabamos de ouvir aí, né, várias pessoas colocando nos seus pedidos aí de oração em favor de pessoas que estão enfermas, física e emocionalmente, né? Nós temos até uma pessoa que está internada, uma doença emocional aí muito grave, e como o inimigo ataca isso. Se o inimigo não puder atacar a sua saúde, ele vai atacar também na sua área das finanças. Eu lembro que a pessoa que fez a oração, não lembro o nome, a Lê, né? Parece que é a Lê, né? Ele mencionou também as questões de finanças que hoje também afetam as pessoas. E se o inimigo não puder atacar você na área da saúde, na área das finanças, ele vai atacar na área da família. Então, graças a Deus, né, que a igreja reservou esse espaço aqui para juntos nós podemos conversar sobre família e não é nada novo, mas de repente o enfoque que a gente vai dar aqui acaba servindo de lição para nós e aprendizado. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Ok, então. Eu entendo que deve estar tendo um delay, né? Eu falo e depois a minha voz chega até vocês, né? Acho que não está chegando no mesmo tempo, tá? Então, tranquilo, eu vou entender essa ferramenta também aqui, tá? Do Zoom. Hoje algumas igrejas trabalham com algumas outras ferramentas, né? O Stream que é mais dinâmico, assim você automaticamente já chega no mesmo momento. Mas muito bom também a gente participar do Zoom, porque a gente acaba vendo alguns rostinhos aí. Outros não dá para ver porque eles estão de máscara, né? Todo esse pessoal que está escondido aí atrás da câmera está de máscara, então não consigo ver vocês, tá bom? Mas quem está sem máscara, né, Oswaldo? A gente consegue ver, né? Eu estou vendo o Oswaldo aqui do lado direito, aqui, tá bom? A Verinha ali do meu lado esquerdo também. Olha, Verinha. A Marisa está aqui para baixo também, então eu consigo ver. Tá, joia. O resto está tudo escondido. Fala, Toninho. Você tá bom, garotinho? Então tá bom. Prazer em vê-lo. Obrigado também do convite para estar com vocês. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí, ou acompanhar através do seu celular, se você pode, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, queridos, é uma das maiores tragédias da Bíblia. A Mariane começou fazendo a pergunta, né? E a família, como vai? Vai bem? Está indo? Já foi? Eu lembro que uma vez eu estava pregando numa igreja e quando fiz essa pergunta, e a família, como vai? Um cara disse assim, está indo. Eu falei, está indo para onde? Ele falou, estou empurrando com a barriga. E o cara tinha uma barriga privilegiada mesmo, viu? Não sei para onde ele acabou empurrando a família dele. Tá, né? Mas e a família, como vai? 1 Samuel, no capítulo 2, nos relata aí uma das maiores tragédias da Bíblia, onde uma família pede socorro. E a gente vê que essa família não vai nada bem. Então, qual é o objetivo nosso aqui essa noite? Nós vamos estudar um pouco a respeito dessa família, e aí depois nós vamos ver também como fortalecer a nossa família. Existem 3 formas de nós aprendermos. Você sabe muito bem quais são as 3 formas, né? Com os nossos erros, com o erro dos outros, e o pior de todos é aquele que não aprende com nenhum dos dois. Não é isso? Não aprende nem com os erros dele, nem com o erro dos outros. Mas 1 Samuel, no capítulo 2, nos dá uma oportunidade assim da gente poder lembrar de um fato importante e de uma pessoa muito importante dentro da família. E eu quero destacar aqui essa noite na minha fala, especialmente a minha fala aqui vai ser para você, pai. Para você que é pai. A minha fala essa noite aqui vai ser para você que é pai. Ah, Luiz, mas eu sou a mãe, não tem mais o pai. Então você está fazendo o papel do pai, serve para você. Ah, mas eu sou o vô, sou a avó, porque eles não têm mais pai e tal. Então você é o pai. Então você vai poder traduzir, toda vez que eu falar pai aqui, a palavra pai, você pode traduzir para você, porque com certeza há lições aqui para nós essa noite.
A irmã White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 56, ela tem um texto que eu acho muito importante. Ela diz o seguinte: a influência de uma família mal dirigida, ela é desastrosa para toda a sociedade. Ela acumula uma onda de males que afeta as comunidades e os governos. Você concorda com isso? Uma família mal dirigida, ela é desastrosa para toda a sociedade, ela acumula várias ondas, como se fosse um tsunami, destruindo comunidades e governos. Se você concordar, faz um positivo aí, queria saber se você concorda com essa frase da irmã White, onde ela diz que uma família mal dirigida, dilatada, ela é desastrosa para toda a sociedade. Eu não sei se você se lembra do dia 13 de março de 2019, o que aconteceu em 13 de março de 2019. Você vai dizer o seguinte: Luiz, eu não lembro nem o que eu almocei hoje, eu vou lembrar o que aconteceu em março de 2019. Eu lembro que 13 de março de 2020 começou a pandemia. Isso eu lembro, né? Que 13 de março saiu o decreto, né? Eu ia viajar no dia 16, ia viajar para fora do país para visitar meu filho, e a lei disse assim: olha, a partir de agora ninguém sai mais para lugar nenhum, hashtag fica em casa. Tá? Mas 13 de março de 2019, os nossos dias, nossas famílias foram chacoalhadas logo pela manhã. Um pouco antes das 10 horas, 2 delinquentes invadem uma escola na região de Suzano e tiram a vida de 8 pessoas e também tiram a vida um do outro. 10 pessoas perdem a vida naquele fato. E nisso vocês também devem lembrar, né? Eu acho que vocês se recordam desse fato. Eu fiquei petrificado naquele dia, porque automaticamente todas as nossas famílias foram invadidas, foram agredidas, né? Sofreram uma perca naquele dia. E o que me chamou a atenção, pastor Álvaro, foi depois ali, né, Mariane, foi também depois ali algumas entrevistas que foram feitas. Essas entrevistas me chamou a atenção, entrevistas que foram feitas com 4 pais daqueles jovens. Não entrevistaram a mãe, entrevistaram os pais. O primeiro pai que foi entrevistado, quando foi perguntado se ele sabia porque o filho havia feito aquilo, o filho foi um dos assassinos, disse o seguinte: olha, eu não sei. Eu não tenho nem ideia por que ele fez isso. Porque esse menino ele foi fruto de uma ficada. Eu estava à noite numa balada, estava lá bêbado, usando droga, conheci a mãe dele, nós saímos, nós tivemos relação. Eu nunca mais encontrei com ela. Uns meses depois ela ligou para mim dizendo o seguinte: olha, eu descobri seu telefone, eu estou grávida e o filho é seu. Eu nunca tive contato com esse moleque, então eu não sei quem era ele. Me chamou bastante atenção esse tipo de pai, né? Um pai que não está nem aí, larga para lá. O segundo pai que foi entrevistado, ele também era pai de um dos assassinos. E quando foi feita a pergunta para ele: olha, por que você acha que o seu filho fez isso? Ele falou assim: olha, eu não sei. Eu sei que naquele dia meu filho saiu para trabalhar comigo, quando nós chegamos na estação do trem, ele disse: pai, eu não estou muito legal, acho que hoje eu não vou conseguir trabalhar. E eu disse para ele: então volta, vai para casa, pede para sua mãe te levar para o hospital. E ele não voltou para casa. Ele pegou uma arma junto com esse inimigo, com esse amigo dele, e foi lá, fez o que ele fez. E ele disse o seguinte: a mesma dor que vocês estão sentindo, eu também estou sentindo. Tá? Eu também estou ferido. Eu também morri um pouco. Eu perdi meu filho, assim como vocês também perderam seus familiares, e estou bastante ferido. O terceiro pai... e a moça disse: mas o senhor tem ideia por que ele fez isso? Ele falou assim: olha, eu não sei por que ele fez. Nós conversávamos pouco. Olha um problema nessa família: falta de comunicação. Falta de comunicação. A gente conversava pouco. Às vezes eu ia lá no quarto dele, meia-noite, 1h, desliga esse computador, vai dormir, amanhã a gente tem que levantar cedo, mas a gente pouco se falava. O terceiro pai que foi entrevistado, quando foi feita a pergunta, ele disse o seguinte: olha, eu não sei, meu filho foi uma das pessoas que morreu ali, inocente. Eu só convivi com ele até os 4 anos. Quando ele tinha 4 anos de idade, eu cometi um crime. Eu estou preso numa cidade distante de lá. Eu não vou conseguir o sepultamento dele. Então, eu não tenho ideia do que aconteceu. Então, eu não convivi com meu filho. Eu não o conheci. O quarto pai, quando foi entrevistado, e aí perguntaram para ele, e ele perdeu o filho,
quem era seu filho? Ele falou assim, olha, meu filho, com certeza, era um menino que não era para estar aqui nessa terra. Ele era muito gentil, muito amoroso, muito carinhoso, atencioso, um ótimo filho, um excelente amigo. Ele era capaz de dar a vida até pelas pessoas que ele não conhecia, ele era um cristão. Possivelmente, ele acabou entrando na frente de uma menina que ia tomar o tiro de um dos bandidos. E ele se colocou na frente sem conhecer a menina e o rapaz acabou tirando a vida dele. E aquele pai disse o seguinte, olha, ele fazia parte de uma comunidade cristã aqui na cidade, certo? Ele ajudava num grupo chamado Desbravadores, era um presente de Deus. E vocês lembram da história desse menino, né? Aquele menino adventista que também perdeu a vida. Quatro pais totalmente diferentes, com respostas totalmente diferentes para a pergunta quem era seu filho e como você se relacionava com ele. Irmãos, 1 Samuel no capítulo 2 também conta a história de um pai, e esse pai aqui, ele também pode nos ensinar várias coisas essa noite. Eu quero começar lendo aqui o verso 12 de 1 Samuel capítulo 2. Diz o seguinte, verso 12. Os filhos de Eli. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Eli, certo? Esse sacerdote, esse juiz, esse homem que tinha uma posição privilegiada de muita responsabilidade diante do povo de Israel. Governava as questões do povo, mas a Bíblia diz aí que ele não governava a sua casa. O verso 12 continua dizendo o seguinte, os filhos de Eli eram ímpios. O que quer dizer a palavra ímpio? Ímpio quer dizer de uma impiedade profunda. Eram pervertidos, rebeldes, profanos, perdidos dentro da igreja. Lá no Remips, no programa, todos os dias às 5 da manhã, a gente fica olhando ali vários pedidos, né, Mariane? Todos os pedidos que entram ali. Pedidos e mais pedidos, os pais pedindo pelos filhos que estão fora da igreja. É muito, é todo dia pai pedindo pelos filhos que estão fora da igreja. Os pais pedindo pelos filhos. Irmãos, Eli, a situação dele é diferente. Seus filhos estão dentro da igreja, mas estão perdidos dentro da igreja. Olha a continuidade do verso. Eles não se importavam com o Senhor. Verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O verso 22 diz aí o seguinte, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem tal coisas? De modo que eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que eu ouço falar de vocês. Não é assim que se deve fazer entre o povo de Deus. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? E termina o verso dizendo o seguinte, seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. Irmãos, olha que situação essa família. Uma família pedindo socorro, uma história impressionante de uma das maiores tragédias, no meio do sacerdote, do homem que era responsável como líder espiritual do povo, e um líder como juiz, como líder jurídico também das causas daquele povo. E dentro da sua casa, as coisas estavam indo mal. Estavam indo de mal a pior. Seus filhos tinham responsabilidade dentro da igreja, mas eram profanos, eram rebeldes. A Bíblia diz que eles eram ímpios. A oferta que era separada para o sacerdote, no momento certo, eles mandavam um secretário deles antes, você depois pode ler a história, pegar a parte que nem era deles ainda, e eles comiam aquilo, não queriam nem saber do povo. A Bíblia diz aí que eles também eram adúlteros. Eles eram casados, depois você lê o restante do relato, eles eram casados. Eles mantinham relação com as mulheres dentro do templo. Irmãos, eu estou falando de filhos de líder espiritual.
de líder religioso. Eu não estou falando de filhos que saíram da igreja. A Bíblia está dizendo aqui de filhos que estavam dentro da igreja fazendo isso. E o povo chega para Eli e diz o seguinte: Eli, olha o que seus filhos estão fazendo. Eles são líderes na igreja. Eles têm responsabilidade dentro da igreja. Irmãos, e aqui a primeira coisa que Eli faz. Ele simplesmente chama os seus filhos e diz o seguinte: olha, eu estou ouvindo aí o que vocês estão fazendo, isso não é muito bom, né? Vamos dar um jeito, o povo está falando. Eli simplesmente passa a mão na cabeça dos seus filhos. Como líder espiritual, ele podia ter repreendido de forma mais veemente os filhos, ele podia até ter tirado o cargo deles ou não? Ele podia ter tirado. Ele era o sacerdote principal, ele podia ter dito para eles: ó, agora vocês estão afastados, vocês não vão mais trabalhar. Mas Eli simplesmente passa a mão. E aqueles jovens continuam fazendo o que era mal, não ouvindo o conselho, a repreensão do pai. E aí, o verso 27, irmãos, Deus manda um profeta. E a Bíblia não cita nem o nome desse profeta. Esse profeta está do verso 27 até o verso 30. Até o verso 30, aonde esse profeta chega para Eli e diz o seguinte: Eli, assim diz o Senhor, acaso não me revelei a você, não me revelei a sua família, lá no Egito, eu escolhi seu pai, eu escolhi sua família de modo especial para que vocês dirigissem o serviço do templo, vocês fossem sacerdotes aqui. Irmãos, e me chama a atenção o verso 29, diz o seguinte, ó: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Irmãos, eu fico impressionado com algumas pessoas quando elas dizem o seguinte: a coisa mais importante na minha vida são os meus filhos. Não, irmãos, a coisa mais importante da nossa vida não é os nossos filhos, não. A coisa mais importante da nossa vida é Deus, certo? Os nossos filhos têm uma grande parcela nisso. Eu tenho 2 filhos, eles são muito importantes na minha vida. Mas a primeira pessoa que deve estar na nossa vida é Deus. E tem gente que ama mais os filhos do que a Deus. Eu me lembro, fui num aniversário antes da pandemia, né, quando a gente podia ter o convívio social, que nesse aniversário a criança ela entrou em cima de eu não sei muito bem dizer o nome, era como se fosse um altar e 4 pessoas carregando, certo? E quando ela entrou ali no buffet, todo mundo aplaudia, soltava rojões, tal, né? E ela entrou em cima de um altar. O filho colocado acima de tudo. É o que o profeta está dizendo para Eli aqui. Eli, me impressiona, né, como você honra mais os seus filhos do que a mim. Nós devemos honrar ao nosso Deus e educar os nossos filhos. O verso 30 diz aí o seguinte, né? Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus manda o povo dar uma mensagem para Eli, e Eli passa a mão na cabeça dos filhos. Deus manda um profeta, que a Bíblia nem diz, um profeta desconhecido, para chamar a atenção de Eli, e Eli não dá nem atenção para o que o profeta diz. No capítulo 3, Deus, lá no verso 11, a partir do verso 11 até o verso 17, Deus chama Samuel e diz para Samuel o seguinte: Samuel, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou realizar algo no meio do povo de Israel que vai estremecer o povo, vai estremecer as tendas aqui. A minha paciência com Eli e com seus filhos acabou. Eles são desprezíveis. Olha o que Deus diz a respeito de Eli e dos seus filhos. Eles serão substituídos. Você vai entrar no lugar deles. Irmãos, Samuel recebe aquela mensagem, o coração dele fica apertado, ele tenta dormir, não consegue, tenta esconder a mensagem que ele havia recebido. Eli percebe que alguma coisa não está certo, chama Samuel para conversar. Samuel, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. É o seguinte: se
Está acontecendo alguma coisa? Me diz. Deus falou com você? E Samuel diz para ele, sim, Deus falou comigo. O que ele te disse? E Samuel, a Bíblia diz que com o coração apertado, com medo de contar a visão para Eli, começa a descrever para ele o que ia acontecer com Eli ali no futuro. E o verso 18, depois que Eli ter contado tudo, nada lhe escondeu, Samuel conta tudo para Eli, nada esconde de Eli. E olha o que Eli diz aí no verso 18. Então Eli disse, Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Em outras palavras, meus queridos, Eli diz aí o seguinte, olha, seja o que Deus quiser, eu já joguei a toalha, eu não quero mais saber desses meninos. Eles já me deram muita dor de cabeça, eu não consigo educá-los, eu não consigo orientá-los, eu não consigo pará-los, jogo a toalha. Eu queria dizer aqui uma coisa para você, talvez eu esteja falando para algum pai, para alguma mãe, que tenha pensado em jogar a toalha, dizendo o seguinte, olha, meus filhos não têm mais jeito, não tem mais jeito. Não faça isso. O Espírito Santo, Deus ainda pode trabalhar com você, Deus pode trabalhar no coração deles também. Não é hora de jogar a toalha. Se você está ouvindo essa palavra aqui, é porque Deus diz isso para você. Não joga a toalha. Não é para jogar a toalha. Eli poderia ter mudado aquela frase. Ele poderia ter caído de joelho e ter dito o seguinte, Deus, me perdoa. Até agora eu tenho sido um péssimo pai. Eu tenho sido um mau exemplo para os meus filhos. Eu não tenho conseguido educá-los. Por favor, com o teu Santo Espírito, me unja, me orienta, me dê sabedoria, me dê força para chegar diante deles e falar o que eles precisam ouvir. Deus teria mudado aquela situação ou não teria? Sem dúvida que teria. Sem dúvida que teria. Então, meus queridos, não é hora de jogar a toalha. Se seu filho está dando problema, sua filha está dando problema, você já não sabe mais o que fazer, joelho no chão, não é hora de jogar a toalha. Entrega teus filhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o caminho? Entrega a Deus. Pede sabedoria, pede para o Espírito Santo continuar trabalhando no coração deles. Deus ouve a oração de todos, mas não há oração, não há clamor do seu povo que ele não ouça. Não há clamor de uma mãe, de um pai em favor dos seus filhos que ele não atenda, diz Ellen White. Não é hora de jogar a toalha. Irmãos, a continuidade dos versos é triste, né? Os filhos de Eli, capítulo 4, eles vão para uma batalha. O povo está perdendo. 23 mil pessoas perdem a vida por causa do mau comportamento daqueles jovens de não ter sido educados de forma correta por aquele pai. E eles têm um amuleto naquele instante, eles têm a arca. Então os dois vêm com a arca ali, achando que a arca vai resolver todos os problemas. É como aqueles amuletos do Salmo 91. Né? Eu tenho uma vizinha aqui, bem no painel do carro dela, assim, ela tem o Salmo 91 aberto. E ela não dirige bem, tá certo? Ela não dirige bem. Ela não é ruim de motorista, mas ela não dirige bem. Mas ela coloca ali o Salmo 91 aberto, a Bíblia aberta ali, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os livra o tempo, então deve ser para o anjo tirando as pessoas da frente dela, para não acontecer nenhum acidente nem com ela, nem com aquelas pessoas. E quantas vezes as pessoas também, a gente cria amuletos dentro de casa, né, achando que, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando na realidade, os nossos filhos precisam de outras orientações, outras coisas. Os dois vão para a guerra, achando que aquele amuleto vai resolver a situação e eles morrem, perdem a vida ali. A notícia vai ser dada para Eli. Capítulo 4, verso 14, diz que um homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade. Os seus olhos estavam imóveis, estava praticamente cego. Já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da batalha. Vim de lá hoje mesmo, acabei de chegar da batalha. Eli perguntou, o que aconteceu, meu filho? Eli não pergunta assim, o que aconteceu aos meus filhos? Não. Ele pergunta, o que aconteceu, meu filho?
E aí o mensageiro relata para ele o que aconteceu. Eli, a pergunta que ele faz é o seguinte: e a arca do Senhor? Irmãos, olha que situação dessa família. Esse pai não pergunta pelos filhos, ele pergunta pela arca. Realmente ele havia jogado a toalha. Ele não pergunta nem pelos filhos. Já não havia mais relacionamento, já não havia mais amor, não havia mais comunicação. Recentemente, nós fomos procurados por uma família onde o filho, ele, numa parte da conversa, ele disse o seguinte: olha, eu não consigo conversar com meu pai. Certo? Ele sempre está certo, ele nunca está errado, ele sempre tem razão. Ele não é meu amigo, ele nunca foi meu companheiro. Ele sempre teve tempo para os outros, para mim nunca teve tempo. Eu não consigo ter relacionamento com meu pai. Olha o tipo de relacionamento que está na família de Eli. Agora ele não pergunta nem pelos filhos, ele pergunta pela arca. O verso 18 diz que quando ele mencionou, o mensageiro mencionou a respeito da arca de Deus, diz que Eli caiu da cadeira para trás, do lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado, e ele havia liderado Israel por 40 anos. Irmãos, e por isso que eu disse que essa minha palavra essa noite era para o pai. Que legado você está deixando para o seu filho? Que tipo de pai é você? Você é um pai presente? Você é um pai omisso? Você é um pai conivente? Ou você é um pai presente? Que tipo de pai é você? Saiba que a figura masculina, a figura do pai, faz uma grande diferença na vida dos filhos. A figura do pai, a figura do homem faz uma grande diferença na vida dos filhos. 99,9% dos ateus tiveram problemas com o pai, com a figura do pai. Mas vamos para as lições que a gente pode aprender, né, para a gente ir para aqui para o final, né? O que é que a gente pode, como a gente pode fortalecer a nossa família olhando para o desastre que foi a família de Eli? Como que a gente pode fortalecer a nossa família? E aí eu quero relembrar para você pelo menos 4 erros que Eli cometeu. Eli cometeu 4 grandes erros que a gente pode aprender com o erro dos outros. Primeiro dos erros de Eli. Vamos lembrar, né? Eli era um pai crente, ele era sacerdote, ele era um líder experiente, 40 anos conduzindo o povo, ele era um líder capaz, ele resolvia as situações do povo, certo? Mas, porém, os seus filhos eram profanos, eram ímpios, desobedientes, tratavam com desprezo as coisas dentro da igreja, dentro da casa de Deus, né? Viviam na imoralidade, não tinham respeito, né, para com Deus, para com a família, para com as pessoas, para com a igreja. Esse é o tipo de família que estava ali naquele desenho, naquele momento, né? E eles faziam também o povo tropeçar. Quando você lê ali a história, o povo seguia o exemplo dos filhos dele. O exemplo é uma arma, né? Tanto para o bem como para o mal. Não é isso? O que você faz fala mais alto do que aquilo que você diz. O exemplo fala mais alto. O exemplo fala mais alto. Primeiro erro de Eli. Eu enumerei 4 erros dele aqui. Primeiro erro. Eli não tinha tempo para a família dele. Ele tinha tempo para a igreja, ele tinha tempo para as pessoas, ele tinha tempo para os amigos, ele tinha tempo para a vida dele, mas ele não tinha tempo para a família. Será que eu estou falando para algum pai aqui que também só tem tempo para o trabalho? Não, Luiz, mas eu preciso trabalhar, olha a pandemia agora, né, o desemprego. E será que Deus não mandou essa pandemia para você estar em casa junto com seus filhos? Porque do jeito que você estava levando as coisas, você ia acabar perdendo você e sua família inteira? Será que a pandemia não veio como um puxão de orelha para a gente lembrar que nós temos filhos, que nós temos família?
Queridos, entenda bem o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que os trabalhos da igreja não são importantes. Mas hoje, muita gente passa mais tempo fazendo as coisas da igreja e não faz as coisas para sua família. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que não cuidam primeiro da sua casa, aquele que não cuida primeiro dos seus, o que diz a Bíblia? Negou a fé. Negou a fé. Primeiro, sua família. Ah, mas eu tenho que fazer o trabalho da igreja, o pastor me passou isso, passou aquilo, eu vou ter que fazer aquilo, aquilo outro. Ok, beleza. Mas não tem só você no mundo, não, querido. Tem 8 bilhões. Ah, mas lá na igreja o senhor não conhece, irmão. Lá, se eu não fizer, ninguém faz. Exatamente. Só você quer fazer. Delega. Só pega aquilo que cabe na sua mão. Só pega aquilo que cabe na sua mão. Eu tenho um vizinho, mora na mesma rua que eu. O filho chegou um dia para ele e falou assim: pai, estou saindo da igreja, não quero mais. E não voltou mais. Não voltou mais. O moleque está fora até hoje. Mas por que, filho? Você só tem tempo para pregação, termina, você é comissão, aí você vai dar estudo, depois você pega os moleques da igreja, vai passear com eles, e eu fico jogado. O sábado é o dia da família. Quer dizer, é o dia que nós temos maior convivência com o nosso Deus, né? É o dia do relacionamento com Deus. É o dia que Ele nos quer abençoar e santificar, né? Abençoou e santificou o 7º dia. Mas é o dia que você está com a sua família. Ah, mas não dá, irmão. É aquela reuniãozinha de 5 minutos quando acaba o culto, depois é comissão, depois é ensaio, depois eu tenho que levar a Santa Ceia, depois eu tenho que dar estudo, depois eu tenho que assistir lá um programa que vai acontecer lá da igreja, e você chega em casa à noite, sua família ficou ao léu. Primeiro, a sua casa. Eli não tinha tempo para a família dele. E olha a desgraça que aconteceu naquela família, olha a miséria que chegou naquele ponto. Segundo erro, ele era um pai omisso, negligente. A Bíblia diz que ele não caiu, não. Ele foi descendo. Você leu, quando eu li o verso ali, diz que ele vai descendo. Ele não caiu de uma vez, não. Ele foi descendo. Ele foi sendo omisso, foi passando a mão, ladeira abaixo. Ele foi advertido. Lembra? O povo começou a falar com ele. Ele, olha o que seus filhos estão fazendo. Ele não fez nada. Deus manda um sacerdote. Ele não fez nada. Deus manda Samuel e ele não faz nada. Quem é que Deus tem mandado para você? Você tem sido omisso também. Passando a mão na cabeça. Passando a mão na cabeça. Terceiro, Eli foi um homem conivente. Quando você lê o final da história da vida dele, a Bíblia diz que ele está sentado e gordo. Possivelmente, ele está participando dos banquetes dos filhos dele, que pegavam as carnes lá, que eram reservadas para oferta, e comiam. Possivelmente, ele chega num estágio de conivência. Ele começa a sentar na mesa, os filhos, pai, estamos comendo aqui aquela carne que está reservada. Come um pedacinho. Não, pai, não quer. Não, come um pedacinho. E daqui um pouco está ele lá comendo. E a Bíblia diz que ele estava gordo, né? Estava bem gordo. Eu não sei como que você vai sair dessa pandemia de casa. Eu não sei se você vai sair pela porta ou se vai ter que tirar a janela para poder você sair, né? Tem muita gente que quer dizer, aqui eu vou ter que tirar a janela. Porque do jeito que eu estou aqui, eu vou ter que tirar a janela. Está gordaço, gordo. Eli está gordo. Possivelmente até com diabetes. Porque ele está cego. Né? Muita gordura. Você sabe que a gordura, ela trava a sua célula. O problema da diabetes não é o açúcar, é a gordura. Tá? Não vou dar essa aula aqui. Tá? Mas, olha o erro dele. Não tem tempo para a família, é omisso, é conivente e não presta atenção aos sinais de advertência. E Deus manda os sinais de advertência para nós, meus queridos. Os nossos filhos mostram o que está acontecendo. Um grito é um pedido de socorro. Mas não dá para fazer.
Como que você fortalece sua família? Como fortalecer sua família? Primeira coisa, nós como pais, nós temos que aquecer o nosso coração com a presença de Deus. Diariamente, eu, Luiz Costa, diariamente, eu tenho que me ajoelhar diante de Deus e dizer o seguinte: Deus, leva-me a uma experiência real contigo. Leva-me a uma experiência real contigo. Para que diante dos meus filhos, diante do Bruno, diante da Bianca, eu dê um bom exemplo. Derrama teu Santo Espírito sobre mim, para que realmente eu possa ser uma bênção na vida dos meus filhos. Sabe, meus queridos, qual é a tônica do nosso mundo hoje? Nós temos que cuidar do mundo porque nós temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Não, irmãos. Nós não temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, não. Nós temos que deixar filhos melhores para esse mundo, isso sim. Porque a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. É no céu. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, melhorar nossa comunhão com Deus, nosso tempo com Deus. Ocupado na obra do Senhor, mas não ocupado com o Senhor da obra. Nos ocupar com o Senhor da obra. Buscar uma experiência real com Deus. Essa deve ser uma das coisas para fortalecer a nossa família. Segunda coisa, estabelecer e agir com as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Minha prioridade é ganhar dinheiro. Minha prioridade é dar do bom e do melhor para a minha família. Essa é a sua prioridade? E o culto familiar? E a presença de Deus na sua casa? Lembra o seguinte, todo o sucesso no mundo, todo o sucesso profissional, não compensa o fracasso na família. Mariane, pastor, os demais anciões que estão aqui, os demais irmãos que estão aqui, sabem do que eu estou falando. Quantos e quantos problemas nós temos nas igrejas de pessoas que dão tempo para o trabalho, mas não dão tempo para a família. Estão correndo desesperadamente atrás do dinheiro. Quero, no sábado, vou separar um tempinho para a gente falar um pouco a respeito disso também. Estabeleça as prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Tá? Nada compensa o fracasso. Quais são as prioridades? Deus, família e trabalho. As prioridades são essas. Ó. Deus, família e trabalho. Essas são as prioridades. Se você tirar uma delas aqui, inverter, já dá problema. Mas hoje a prioridade das pessoas é qual? Trabalho. Segunda prioridade, trabalho. Terceira prioridade, trabalho. Quarta prioridade, trabalho. Quinta prioridade, família. Sexta, amigos. Sétimo, ainda bem que o Dória abriu o portão. Hashtag sai de casa. Hashtag sai de casa. Vamos passear. Vamos passear. E aonde entra Deus nessa prioridade? E aonde entra Deus nessa prioridade? Prioridade, haja, as prioridades. Primeiro Deus, depois sua família, depois o trabalho. Lembra disso, ó. Todo sucesso na vida profissional não compensa o fracasso na família. Hoje, as pessoas estão muito preocupadas em ter, não em ser. Em dar. Vou dar presente, vou dar presente. Seus filhos não querem presente, eles querem presença. E será que Deus não mandou a pandemia para isso? Para a gente estar presente dentro de casa, junto com os filhos? E agora é um momento de briga, de confusão? E finalizando, reconheça o pecado e combata o pecado. Viu ações que não estão de acordo com os princípios, com as normas? Combata. É pecado. Não seja omisso, não seja conivente. Fale com mansidão. Para que se cumpra na sua vida o que diz em Malaquias capítulo 4 e se cumpra na sua família o que diz Malaquias capítulo 4 no verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se convertam para os seus filhos e o coração dos seus filhos se convertam para os seus pais. Cristo, ele converte o coração do pai para os filhos. Ele converte o coração dos filhos para os pais. Ele faz isto. É junto. Pais e filhos juntos.
para o término da obra. Então, meus queridos, lembre-se disso. Apresente sua família, apresente seu filho diariamente a Deus. A irmã White, no livro Orientação à Criança, ela diz o seguinte: diariamente devem os pais ensinar os seus filhos para que orem pedindo o Espírito Santo. Diariamente devem os pais ensinar os seus filhos para orarem pedindo o Espírito Santo sobre a vida deles. Normalmente a gente ensina os filhos a pedir o quê? A bênção sobre o alimento, não é isso? Faz oraçãozinha. Papai do céu, pede para Deus abençoar a gente para sair. Ela diz o seguinte, nós devemos também ensinar os nossos filhos para pedirem diariamente o Espírito Santo sobre a vida deles. E aí vai se cumprir Malaquias capítulo 4, versos 5 e verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Irmãos, o sucesso na educação dos filhos, ele é medido pelo que os pais fazem e não por aquilo que os filhos fazem. Às vezes você pode ficar preocupado, mas eu eduquei certo, eu fiz tudo certinho, meu filho seguiu um outro caminho. Nós vamos ser julgados pela educação que nós demos. Nós não seremos julgados por aquilo que eles fizeram. Aquilo que eles fizeram, eles vão responder por aquilo. Mas a nossa parte é educar. A nossa parte é orientar. A nossa parte é orar pelos nossos filhos. A nossa parte é que o nosso coração, a nossa experiência com Deus, seja um bom testemunho para os nossos filhos. Eles possam dizer, olha, aí está um homem, aí está uma mulher de Deus. Eu vou seguir o exemplo do meu pai, vou seguir o exemplo de confiar nesse Deus, de amar a sua palavra, de colocar na minha família a presença de Deus. Que o Pai do Céu derrame as bênçãos copiosas dele sobre você. E a pergunta, e a família como vai? Ele diria, essa minha família está um desastre. Porque eu não tenho tempo para minha família, trabalho muito, tenho muito tempo para a igreja, eu sou um pai omisso, sou um conivente, eu não presto atenção nos sinais. E a família, como vai? Como você diria? Minha família vai bem, porque eu estou cada dia buscando uma experiência real com Deus, eu estou estabelecendo as prioridades e agindo em função delas, prioridades Deus, família e trabalho. E eu tenho buscado diariamente o Espírito Santo sobre a minha vida, tenho reconhecido o pecado e tenho combatido o pecado, pedindo força para Deus tirar isso da minha vida, para que o Espírito Santo seja derramado no coração dos meus filhos e no meu coração também. Aí a família pode dizer, a minha família vai bem. Que o Senhor te abençoe, que a sua família vá bem. O nosso próximo encontro será amanhã, então, a partir das 8 horas, aqui nesse mesmo canal do Zoom, e a gente possa lembrar, então, de que Deus tem um plano de vida, de cuidado, de proteção e principalmente de bênção para a nossa família. Para nossa família. Louva a Deus porque você separou esse tempo de estar junto aí com a sua família, com a sua Bíblia, e ouvindo a palavra, e que ela realmente possa servir para você essa noite. Você